João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Graças a Deus. Nós temos uma irmã lá de Portugal, que está nos acompanhando, a dona Salete, sogra do Claudinho. Olha lá, já deu a saudação dela aí no YouTube. Graças a Deus. Nós estamos em uma série de mensagens sobre o reino. E estamos falando sobre os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Falamos sobre o eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou... O que mais? Eu sou o bom pastor. E hoje estamos falando sobre eu sou a ressurreição e a vida. O terceiro eu sou. Eu parei para ouvir se vocês lembravam, porque eu tinha esquecido. Obrigado, viu, Júnior? Eu sou a ressurreição e a vida. Esse verso declarado por Jesus, ele está em uma história muito linda. A história da ressurreição de Lázaro. Como vocês conhecem, essa história é narrada de uma forma em que nós vamos descobrindo a forma que Jesus trabalha. Aquele ditado que o Senhor tarda, mas não falha. Na verdade, o Senhor nunca tarda. E o Senhor nunca falha. E ele chega depois de 4 dias que Lázaro está morto. E para os judeus, até o 3º dia, eles creem que a alma ainda está vagando por aí e pode voltar à vida. Mas no 4º dia, Marta fala para ele: Senhor, o meu irmão já cheira mal. O meu irmão já está cheirando mal. Como que isso vai acontecer? Marta, se você crer, você verá a glória de Deus, disse Jesus a ela. E então, ele olha para aquele sepulcro, antes de chamar Lázaro para fora, ele pede que tirem a pedra, mas ele olha para os céus. Ele diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. E Lázaro então sai. A palavra de Deus fala que ele estava todo cheio de faixas, né? Atado, com lenço no rosto. Isso nos fala muita coisa, porque ressurreição é um novo começo. Ressurreição é um novo tempo. Ressurgir ou ressuscitar é voltar a viver. Agora, se ressuscitar é voltar a viver, por que ele fala eu sou a ressurreição e a vida, se a vida já está na ressurreição? Porque nós precisamos entender que uma coisa é nós nos entregarmos a Jesus para que Ele seja o nosso Salvador. E então nós vamos ressuscitar com Ele. Nós estaremos vivendo a eternidade com Ele. Nós entraremos no céu. Nós estaremos com Jesus. E reinaremos com Ele. E reinaremos com Ele. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, principalmente em Tel Aviv. Tudo que está acontecendo com Israel. As profecias estão se cumprindo. Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. Mas isso é um assunto para o Ed depois. O Ed tem os olhos separados na escola bíblica. Meus irmãos, se a vida está na ressurreição, por que ele é a ressurreição e a vida? Porque nós precisamos entender que quando eu vou para a cruz e eu aceito, eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou salvo. Mas a partir da cruz começa uma nova vida, e essa nova vida precisa ser assumida. A palavra fala que o reino de Deus ele é conquistado à força. Se eu não me esforçar para
conquistar aquilo que o Senhor está me chamando para conquistar, eu vou apenas ter a salvação. E não é apenas de falar que é algo ruim ou algo pouco, não. É o mais importante. Porém, quando o Senhor nos chama para a salvação, Ele já, junto com a salvação, Ele fala: desenvolva agora a tua salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Ele não quer que a gente entre por um lugar de acesso aos céus, e agora eu sou salvo, e eu sentei em uma cadeira, em um banco de uma igreja, e acabou para mim. Não, Ele quer que a gente vá avançando dia após dia, crescendo dia após dia. Essa é a vida. Porque nós ressuscitamos e temos a vida eterna. Essa vida está na ressurreição. Agora tem a vida, que é a vida abundante que Jesus promete em João capítulo 10. É a vida abundante que nós temos em Jesus. É a vida que nós vamos viver nessa terra para servir ao reino do nosso Rei. E se nós não entendermos isso, nós vamos continuar a ser crentes domingueiros que esquentam o banco da igreja. Se nós não entendermos que tem algo novo, uma nova dimensão, coisas novas que o Senhor quer fazer em nós e através da nossa vida, nós vamos continuar com as velhas práticas que não agradam ao Senhor. Nós vamos continuar com as velhas práticas achando que está tudo bem. Eu faço o que eu quiser e o Senhor fala que está tudo bem porque Ele me ama e Ele quer me ver feliz. O Senhor não quer te ver feliz porque nessa situação, porque essa situação não te fará feliz. O que te fará feliz é obedecer a palavra. O que te fará feliz é se consagrar ao Senhor, é se separar do mundo. Amém. Então, quando Ele fala eu sou a luz, nós temos uma revelação de algo novo que chegou, uma luz acendeu sobre a nossa cabeça e agora nós começamos a enxergar de forma diferente. Quando Ele fala eu sou a porta, nós acessamos coisas novas no reino do Espírito, uma nova dimensão. A palavra Dalet quer dizer, o número 4, quer dizer uma nova dimensão. Uma nova dimensão. Porque o número 4, norte, sul, leste, oeste. Um quarto tem 4 paredes. O número 4 é uma dimensão que é perfeita para nós entrarmos e vivermos algo novo. Lembra do efeito porta? Quem lembra do efeito porta? Se eu estou aqui, eu entro por uma porta e falo, eu vou lá na minha sala pegar uma caneta. Eu entro na porta, o que eu vim fazer aqui mesmo? Tem alguém que nunca viveu isso aqui? Aí eu falo, peraí, deixa eu voltar. Lembrei, a caneta. Por quê? Porque quando eu estou nesse ambiente, eu sei tudo que tem à minha volta, mas o meu consciente está focado ali, na minha sogra. Estou olhando para a minha sogra. Mas eu sei tudo que tem ao meu redor. Então eu falo, eu vou pegar uma caneta. Quando eu entro por aquela porta, eu deletei, o meu subconsciente deletou tudo que está à minha volta. E talvez eu lembre só da minha sogra. E eu esqueço o que eu fui fazer lá. Eu tenho que voltar, por quê? Porque todas as vezes que nós entramos por uma porta nova, nós acessamos uma nova dimensão. Isso acontece no mundo físico. No mundo físico. Doorway Effect. O efeito porta. Mas acontece no mundo do Espírito. Nós precisamos entender e acessar. Todos os domingos eu tenho repetido isso para que você entenda. Não para que você saiba. Não para que você saiba. Para que você entenda. Tem uma passagem que acho que está em Daniel que fala, sabe e entende. Daniel capítulo 9. Sabe e entende. Porque saber é diferente de entender. Eu posso saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas posso não entender nada. Eu posso saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ser um ótimo teólogo, mas se eu não entender, eu não vou viver novas realidades no reino do Espírito. E aí nós nos amoldamos às religiões, ou à religião, nós nos moldamos aos dogmas da igreja, à liturgia do culto, e o Espírito está nos chamando para viver coisas novas, e a gente fala, não posso. Por quê? Porque a minha igreja fala isso. Porque a regra é essa. Não. Você precisa entender o que o Espírito está te informando. E a partir do que Ele te informou, você vai dar uma resposta para Ele. Com a sua vida, com as suas atitudes. E então nós olhamos hoje e vemos que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida.
Ele tem vida para mim e para você. Amém. Por isso que você que está pensando em desistir, já não está pensando mais. Porque alguns minutos atrás, o Senhor trouxe uma palavra. Não desista. Amém. Não desista. Persista. Avance. Sabe qual que é o maior plano do Senhor para as nossas vidas? É a nossa família. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Amém. Jesus é o maior interessado em ajudar você a reconstruir tudo que foi destruído. Amém. Nós precisamos somente abrir o nosso coração. Sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós temos coração de pedra. Por quê? Porque o sofrimento do outro é piada para nós. E nós não levamos a sério o que o nosso irmão está vivendo. Mas quando nós entendemos que o Senhor quer que também nós abramos o nosso coração para viver coisas novas que Ele tem para nos entregar, nós vamos entender a dor do outro. Nós vamos entender a dor do outro. O Senhor não está interessado no teu passado. Caim matou Abel. Mas antes de matar Abel, sabe o que aconteceu? Deus pediu uma oferta para Abel e para Caim. Abel levou uma oferta boa, Caim levou uma oferta ruim. E Deus não falou nada para ele a não ser: melhora a sua oferta. Melhora a sua oferta, eu estou te esperando lá na frente. Melhora a sua oferta porque eu estou te esperando lá na frente. E quando eu e você não melhoramos a nossa oferta de entrega ao Senhor, eu não estou falando de dinheiro, tá bom? Quando eu e você não melhoramos a nossa oferta ao Senhor, sabe qual que é o próximo passo? Matar o nosso irmão. Matar o nosso irmão. Quando eu não me atenho àquilo que Deus quer de mim, o que Ele quer retirar de mim, o melhor que eu posso oferecer a Ele, a minha melhor oferta, uma oferta de gratidão. Você não reconhece tudo que o Senhor está fazendo. Não é possível que você não reconheça tudo que o Senhor está fazendo. Ah, eu reconheço. Falar, até papagaio fala. Qual é a sua atitude de gratidão ao Senhor? Qual é a sua oferta de gratidão ao Senhor? Quando nós damos uma oferta de gratidão ao Senhor bem dada, uma oferta bem feita, nós vamos amar o nosso irmão. Mas quando nós não melhoramos a nossa oferta, a gente mata o nosso irmão. Porque foi isso que Caim fez. Ele não melhorou a oferta, ele matou seu irmão. Somos todos irmãos. Proteja seu irmão em oração. Dê um abraço nele. Chama ele para tomar um sorvete. Chama eu para tomar um sorvete. Melhore a sua oferta e cuide do seu irmão. Ele é a ressurreição e a vida. E aí, nós, na nossa religiosidade, olhamos para uma passagem que está em Atos capítulo 4. Atos 4:36, Maria, por favor. Diz assim, preste muita atenção nisso. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, capítulo 5, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera.
Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos lá. A igreja, o reino de Deus, é inaugurado no capítulo 2 de Atos. E há um mover sobrenatural do Espírito Santo. Você pode imaginar comigo paralíticos levantando, cegos voltando a ver, surdos começando a ouvir, milagres, prodígios, maravilhas, sinais, poder de Deus sendo derramado, um mover poderoso do Espírito Santo, vidas sendo transformadas, uma pregação de Pedro que converteu aproximadamente 3.000 almas, se entregando a Jesus. Barnabé, como diz a palavra, ele estava nesse mover. E Barnabé, assim como outros, foram tomados por um mover do Espírito de Deus. E o que diz a palavra? Diz que ele tinha um terreno. E ele vendeu o terreno. E ele fez o quê? Pegou 100% do valor e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, a sua esposa, eles também estavam nesse mover. Eles também foram alcançados pelo Espírito Santo. Eles também receberam algo do Senhor. Eles também participaram daqueles milagres. Eles também viram todas aquelas coisas. E eles, assim como Barnabé, venderam sua propriedade. Só que eles reteram uma parte do valor. E nós olhamos para Ananias e Safira e nós falamos: ladrões? Por que reteram uma parte do valor? Por que não fizeram como Barnabé? Por que não entregaram tudo? Porque são mesquinhos, são avarentos. Mas Ananias e Safira não morreram porque eles reteram parte do valor. Eles morreram porque eles entraram na fila daqueles que estavam entregando tudo. Aqueles que estavam entregando tudo. Tocados e movidos pelo Espírito. Nós, quando tocados e movidos pelo Espírito, nós somos tomados de uma generosidade que não é nossa. E foi isso que aconteceu naquele tempo. Foram tomados de uma generosidade que agora eu quero entregar tudo. Então eu vendo e eu entrego tudo, mas Ananias e Safira retiveram uma parte daquilo que venderam. E a palavra de Deus fala, e nós encontramos lá no início das Escrituras, o Senhor orientando Moisés na construção do tabernáculo. E nesse tabernáculo existiam 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era um lugar que qualquer pessoa podia entrar. Qualquer pessoa podia entrar. O lugar santo, só o sacerdote podia entrar. E o santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. Ananias e Safira, pelo menos durante toda a minha vida cristã, foram alvo de julgamento da igreja. Foram tidos como usurpadores da oferta, como enganadores ou como avarentos, aqueles que retiveram parte do valor. Mas eu olho para a vida de Ananias e Safira e eu me vejo na mesma situação. Porque aqueles que estão no átrio não precisam se preocupar, porque afinal de contas não entregaram nada para o Senhor. Aqueles que estão no Santo dos Santos
precisam se preocupar, porque eles já entregaram tudo para o Senhor. Agora talvez você, Ananias e Safira, estamos num lugar santo, onde nós entregamos uma parte e retemos a outra, onde nós não entregamos tudo que somos e tudo que temos ao Senhor, onde nós não dedicamos toda a nossa vida ao reino, onde nós não entregamos o nosso intelecto, onde nós não entregamos os nossos bens, onde nós não consagramos tudo ao Senhor. Nós estamos retendo. E então o Senhor está nos chamando nessa manhã para uma vida que Ele nos oferece. Ele é a ressurreição e a vida. E essa vida que Ele nos oferece é uma vida que pode ser vivida na sua integralidade. Integralmente nós podemos viver essa vida abundante, mas vai depender da nossa entrega. Vai depender daquilo que nós estamos ofertando ao Senhor. Vai depender daquilo que nós estamos entregando ao Senhor. Eu não estou falando de você abrir mão das coisas que Ele já te entregou, mas eu estou falando de você colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando de você fazer uma entrega que está acima de todas as coisas que você tem ou de que você é, porque o Senhor precisa ser prioridade para nós, para que nós possamos viver essa vida que Ele nos promete. Amém. E aí está cheio de gente falando: eu não vou mais à igreja porque Deus prometeu algo e não cumpriu. E qual foi a sua parte nessa promessa? Porque toda promessa é uma tarefa. Toda promessa é uma tarefa. Se Ele te deu uma promessa, Ele está requerendo algo de você. Se Ele te dá uma promessa, é porque Ele quer que você faça alguma coisa. O reino de Deus é tomado à força, não é automático. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém. É esforço. É esforço. Por quê? Porque Ananias e Safira participaram de todo aquele mover e foi maravilhoso, eu imagino. Mas entre o mover e a entrega, a venda da casa, existiu uma lacuna, existiu um tempo, existiu uma separação em que eles estavam no culto de domingo de manhã. E eles receberam uma palavra rema que veio ao encontro das suas necessidades e acendeu a chama do Espírito no coração. Eles começaram a se mover de forma diferente, mas eu recebi essa palavra, agora eu preciso praticar. Uau, que culto maravilhoso! Eu gosto de ir nessa igreja, eu gosto desse pastor, eu gosto dos irmãos, é um ambiente de graça. Olha que palavra nós estamos recebendo. Mas entre eu sair daqui, ir para minha casa e começar a viver a minha vida normal na segunda-feira, tem um espaço de tempo. É nesse espaço de tempo que nós acabamos retendo algo e não entregamos tudo. Se em todos os seminários, se em todas as conferências, se em todos os acampamentos, se em todas as palestras, se em todas as pregações de domingo que nós recebemos, nós, com as palavras que nós fomos despertados, nós tivéssemos praticado, entregado tudo ao Senhor, ofertado ainda mais ao Senhor, nós estaríamos muito mais à frente. E tem um choro aqui dentro, um choro de arrependimento, porque eu não quero mais perder tempo, não tem mais tempo para perder tempo. Nós precisamos entregar tudo, nós precisamos fazer uma entrega total. Só mais um pouquinho, porque a coberta está boa. Só mais um pouquinho, porque é gostoso ficar aqui. E aquele mais um pouquinho vai dar a hora de você acordar para ir para o seu trabalho. E você não teve tempo de entregar nada ao Senhor. Você não teve tempo de entregar nada, nem um minuto sequer. O Senhor está te chamando. Escute, o Senhor está nos chamando por um novo tempo. O Senhor está nos chamando para uma nova realidade, que Ele está mudando tudo, Ele está mudando tudo, as estruturas estão sendo mudadas, as estruturas estão sendo trabalhadas, a nossa mente já não é mais a mesma, o nosso interior parece que tem uma ebulição, parece que eu estou interessado ainda mais pelas coisas da palavra, parece que eu estou me interessando ainda mais pelas coisas de Deus, pela congregação, por viver as coisas que a igreja está oferecendo, as programações, parece que eu estou sendo chamado, atraído
Por quê? Porque o Senhor está mexendo em você. Amém, Pai. Agora, quando o Senhor mexe em mim, a escolha é minha, se eu vou dar uma resposta imediata para Ele, ou se eu vou esperar esfriar. Eu não estou falando de emoção, eu estou falando de atitude, eu estou falando de fé. Eu recebi uma palavra poderosa hoje. Mas para eu fazer isso, eu preciso ver se não recebeu, faça. Recebeu a palavra, recebeu a direção, avance. Não fique olhando as condições, não fique fazendo contas. O Senhor que lhe dá a visão, também dá a provisão. Ele está falando comigo. Amém, Senhor. Por favor, entregue tudo que você é. Quantos lembram das irmãs do COP? Não é do colégio não, mas são aquelas irmãs de oração. Aquelas irmãs que passavam horas. Eu assisti um documentário, Fé Não Fingida, talvez alguém tenha assistido. Eu fiquei com vergonha. Porque eu oro algumas horas e penso que está tudo bem. Elas tinham tão pouco, mas entregavam tanto para o Senhor. E hoje a gente tem tanto e entrega tão pouco para o Senhor. A gente tem tudo. Tem aconchego. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Não estou falando tudo que a gente quer. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Agora, desse tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu tenho, desse tanto que eu tenho, quanto que eu tenho entregado ao Senhor? Eu e o Ed fizemos uma live e aproximadamente 1000 pessoas foram alcançadas. Não é, Ed? Eu quero fazer mais, porque eu quero entregar mais para o Senhor. Só 1000 pessoas? Põe 1000 pessoas aqui, não cabe. Foram 1000 pessoas alcançadas. E muitos comentários. Então, o que você tem entregado? Como você tem entregado ao Senhor? Nós entregamos tão pouco, meus irmãos. Entregamos tão pouco. A palavra fala que o trabalho é grande, o campo está aí, está aberto. Tem muito trabalho, mas cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Olhe para o reino, olhe para a obra, olhe para aquilo que é necessário, que é necessidade do reino de Deus e se disponha. Seja sincero com o Senhor. Fale para Ele o que você quer, o que você pretende, o que você... Aí você vem aqui e canta, eis-me aqui. Quero ser usado, então usa-me. Porque é de... Cantar até papagaio canta. Deus não ficou prometendo. Deus não ficou falando, meu filho está chegando. Para de pecar, que eu vou mandar meu filho. Atenção, meu filho está... Eu vou crucificar meu filho. Não, Deus não fez isso. Deus só mandou Jesus. Deus só não tinha nenhum outdoor lá na época falando, Jesus está para morrer. Arrependa-se. Não, o próprio Jesus foi o sacrifício vivo. E o sacrifício de Jesus não foi só quando ele foi para a cruz. Foi um sacrifício progressivo. Desde quando ele nasceu. Então nós precisamos entender os processos do Senhor no nosso interior e dar uma resposta para Ele em relação a isso. É o que Ele está fazendo. Você que sempre julgou Ananias e Safira, tire esses olhos deles e entenda que você está no mesmo lugar. Porque se você não entregou tudo, você está retendo parte. Ananias e Safira morreram, mas o Senhor nessa manhã nos oferece vida. Amém. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele
ressurreição e a vida. Nós precisamos avançar. Você acha que Ele está mexendo? Ele está mexendo em áreas que você ainda tem dificuldade, porque Ele quer que você apareça, né, como um cristão exemplar. Ele está mexendo nas áreas que você ainda tem dificuldade, porque Ele quer tirar o seu ponto de segurança. Porque a nossa segurança é o Senhor. A nossa segurança é o Senhor. Ele quer que você pare de olhar para a sua conta bancária e, se tem saldo, você dorme bem. Melhor do que saber que aos seus Ele dá enquanto dormem. Então para de se estribar em coisas materiais e terrenas. Se apoie no Senhor. Se apoie no Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Ele vai prover saúde para você. Enquanto eu falo, você fala amém. Eu estou liberando palavras, e toda palavra liberada no Espírito é decreto no reino espiritual. Ele está provendo saúde para você. Ele está provendo finanças para você. Ele está provendo paz para você. Ele está provendo alegria para você. Ele está provendo restauração para a sua casa. Ele está provendo. Isaías fala: estou fazendo coisas novas. Você não está vendo? Às vezes nós não estamos vendo. Mas nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. E a fé é eu dar o passo sem eu ter o chão embaixo. Eu dou o passo no vazio e Ele vem e coloca o chão. Eu vou fazendo e Ele vai provendo. Eu vou fazendo e Ele vai provendo. Segundo a palavra que Ele deu. Não sai fazendo qualquer coisa sem ter certeza, não. Pergunte para Ele. Ele vai confirmar 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes forem necessárias para você ter certeza que é Ele que está nesse negócio. Mas se você tiver certeza que é Ele, não procrastine. Faça logo o que tem que ser feito. Testemunhe de Cristo através das suas atitudes, da sua vida, daquilo que você vai desenvolvendo ao longo do caminho, em obediência. Em obediência. Tem áreas da nossa vida que nós já vencemos. Lembra de Sansão? Sansão, ele era um nazireu. Ele era um nazireu, separado. Mas um nazireu não poderia tocar em cadáver. Um nazireu não podia tomar bebida forte. Um nazireu não podia... Sansão não podia cortar o cabelo. E aí o que aconteceu? Apareceu um leão. O leão apareceu. E a palavra fala que Sansão partiu o leão como um papel. Ele partiu o leão como um papel. Meus irmãos, leão não é um gato. Não é um gato. Não é nem um lobo-guará. É um leão que entra no lago e acaba com o jacaré lá dentro. É um leão. Sansão partiu o leão no meio. Só que ele parte o leão e vai embora. As abelhas vão e fazem uma colmeia dentro do leão, no cadáver. Sansão passa e vê aquele mel e ele se interessa em experimentar aquele mel. Tem áreas da sua vida que você já venceu. Já venceu. Já venceu, mesmo que você ache que não. Você já venceu. Então não volte a experimentar o mel. Não volte a experimentar o mel. Por quê? Porque isso pode ser morte. E o que o Senhor está te oferecendo hoje não é morte, é vida. Por isso é para frente, é avante, é avançando, é rompendo, é subindo. Não estou falando que nós não vamos ter dificuldades. Vamos ter como temos, mas se você não deve nada para o diabo, o inimigo, o maligno não te toca, diz a palavra. Amém. Ah, mas e os problemas que acontecem? Pode ser duas situações. Ou é colheita de um plantio que você fez,
Tudo que você planta, você colhe. Aí você está colhendo lá e falando, o diabo é sujo. Não, o diabo não é sujo. Quer dizer, o diabo é sujo. Mas não, nesse caso, é só uma colheita. Pode ser uma colheita, ou pode ser um caos que o próprio Deus está criando, para que você alinhe o seu coração ao céu. Um caos que Deus está falando assim, você está muito distante do meu plano. Você está muito distante do meu propósito. Eu vou criar esse caos para que você alinhe a sua vida e que você se una a mim. Então, meus irmãos, o que o Senhor está oferecendo para nós nessa manhã? Para aqueles que já se entregaram a Cristo. Aqueles que já se entregaram a Cristo têm a ressurreição eterna. Mas para todos, Ele está oferecendo a vida. E não é qualquer vida. Não é uma vida, deixa a vida me levar do seu conterrâneo. Não é a vida empurrada com a barriga, vamos ver o que acontece. Não é uma vida que deixa para amanhã, amanhã eu resolvo. Não, o Senhor está te chamando hoje. Amém. O Senhor está me chamando hoje. É hoje que Ele quer que a gente se posicione para uma nova vida. Amém. É hoje que Ele quer que nós nos posicionemos para uma nova estação, para um novo tempo, para novas experiências. Sabe o que acontece? Você vem aqui, porque hoje por favor, quando eu falo você, eu estou falando de modo geral, tá bom? Nós vivemos em um mundo de fast food. Em um mundo de coisas rápidas. Na época do meu avô era fogão a lenha. Na época do meu pai era fogão normal. Hoje a gente usa micro-ondas. Mas os meus filhos já querem pedir iFood. É verdade ou não? Cada dia mais acelerado. Cada dia mais acelerado. Nós somos um passeio. Deus nos ofereceu um passeio. Graças a Jeová, aleluia. Estava precisando. A Alicinha fez aniversário, 25 de maio, e falou, não quero festa. Eu não ia dar festa, não. Vou fazer um bolinho ali só. Estou brincando. O que você quer de aniversário? Eu quero um passeio a cavalo. E aí nós começamos a procurar passeio a cavalo. Mas os passeios a cavalo que a gente tem é só aquele passeio de meia hora, que o cara vai puxando o cavalo e volta. Ela fala, esse eu não quero, eu quero cavalgar. Mas o cara vai puxando, eu não quero ninguém puxando, eu quero ir sozinho. Bom. Aí a Geisa procurou e achou. Numa cidade que chama Pardinho, perto de Botucatu. Até ela mandou o link para o pessoal lá assistir, né? Se estiver assistindo, Luiz, Elô, Dona Marlene, eu chamei ela de Dona Madalena. Meus irmãos, a gente às vezes encontrou então esse passeio, onde você chega, escova o cavalo, dá comida, coloca a sela, tem uma integração antes de tudo isso, ele senta com a gente e fica horas conversando, explicando os detalhes sobre o animal. E Deus falou muito comigo, com a gente também, Deus falou muito. Por quê? Porque a natureza, as criaturas, a criação revela o Criador. Amém. O quanto nós aprendemos com a parte teórica dos cavalos. E foi tão de Deus que a gente estava procurando um lugar para a gente passar a noite. Porque a gente foi na sexta e o passeio era ontem de manhã. E ela procurando um lugar para a gente passar a noite. E tudo que ela procurou não tinha lugar. Não tinha vaga, não tinha lugar, não tinha reserva. O que nós vamos fazer? Aí ela perguntou para o senhorzinho do cavalo. Senhorzinho não, né? O senhor do cavalo, o seu Luiz. Muita gente boa, inclusive. Seu Luiz, tem algum lugar que a gente possa ficar? Olha, se você não tiver em luxo, tem o chalé da Gabi. O que é o chalé da Gabi? É um chalé que eu fiz para minha filha, ela ficou aqui, morou aqui 1 ano comigo.
Vamos então no chalé da Gabi. Chegamos no chalé da Gabi. Um chalé feito de madeirite, tudo madeira, tudo, né, rústico. Só que tinha água aquecida, né, aquecedor e tal. Mas assim, tudo na roça, né? E a gente, vamos passar a noite aqui. Foi maravilhoso, por quê? Porque a experiência que foi proporcionada para nossa filha vai ser inesquecível para nós, para todos nós. Porque ali ela pôde... O nosso passeio era sábado de manhã, mas na sexta-noite ela deu comida para os cavalos, pisou na sujeira lá, deu comida para o boi, e ajudou, e foi, levava os baldes, trazia os baldes, e abria a baia para o cavalo entrava, ela fechava, e aí tal, nossa, era brava. E aí no sábado de manhã a gente foi para o passeio. E foi maravilhoso, porque a gente passou algumas horas teoricamente ali sentada com ele, e depois a gente foi para cima do cavalo. O José foi no canguru aqui, né? Então foi eu com o José no cavalo, cada um no seu. Aí o cavalo da Sara disparou. Enfim, foi maravilhoso. E uma experiência que ela nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor Ele nos dá oportunidades, nós temos que aproveitar as oportunidades. Porque a causa precisa ser maior que a casa. A nossa causa tem que ser o reino. E toda casa, e qualquer casa, ela não é maior que a causa. Então nós fomos, mas nós não fomos só para passear, nós fomos pregar o Evangelho. Amém. Nós não fomos só para andar a cavalo, nós fomos para nos conectar com pessoas que estão sendo despertadas pelo Evangelho. Pessoas que são pessoas que entendem princípios sem saber que estão andando sobre eles. Então nós pudemos ali ter a oportunidade de fazer com que a causa fosse alcançada. A minha casa não é a causa, não é maior que a causa. A minha casa é um lugar que hospeda a causa. O seu trabalho não é a sua causa de vida. O seu trabalho é uma casa que proporciona você levar outras pessoas a entender a causa. Amém. O seu casamento não é a causa. Por quê? Porque um casamento restaurado agora, então ele quer fazer viagens para a Europa, ele quer fazer viagens para aproveitar o casamento e tudo que o casamento proporciona. Mas quando você entende que o seu casamento é a causa que leva, é a casa que leva a causa, você vai trabalhar não para viajar, você vai trabalhar para que os seus filhos estejam aos pés do Senhor. Amém. Entenda, eu não estou falando contra a lua de mel, contra viagens, não estou falando nada disso, tem que viajar mesmo, tem que aproveitar mesmo. Eu só estou falando que nada disso é maior do que a nossa causa. Amém. Por quê? Porque se a gente não entender que o nosso casamento é uma casa que proporciona a causa, que leva a causa, é só o meio, os nossos filhos vão ter que encontrar uma causa. E aí eles viram vegano, aí eles viram feminista, aí eles vão se envolver com movimentos satânicos. Por quê? Está repreendido em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque eles precisam ter uma causa. Agora me deram uma causa. Não, a nossa causa é muito maior. A nossa causa é muito maior. A casa nunca pode ser maior que a causa. É por isso que nós entregamos a nossa casa à causa. É por isso que nós entregamos a nossa casa ao reino. É por isso que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É por isso que nós entregamos o nosso tempo a Ele. É por isso que nós ofertamos tudo. É por isso que nós não retemos parte. É por isso que nós queremos aprender com os erros de Ananias e Safira a fazer como Barnabé. Nós queremos entregar tudo. Amém, Senhor.
E é isso que o Senhor está falando nessa manhã. Amém. Ele é a ressurreição e a vida. E dá a impressão que se Ele é a ressurreição e a vida, Ele vai fazer tudo. Mas quando Lázaro saiu, Ele pediu para tirarem a pedra. Não foi Ele que tirou a pedra. Você acha que Jesus não tinha poder para explodir aquela pedra? Para soprar a pedra e a pedra sair de lá? Para dar ordem para a pedra e a pedra sair voando? Eu não sei, Ele tem poder para Ele, é todo poderoso. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Claro que tem poder de fazer coisas e entregar coisas novas para nós. É claro que Ele tem poder para mudar a situação. É claro que Ele tem poder para fazer grandes coisas. É claro que Ele tem poder para qualquer coisa, porque Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Agora, Ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco. Amém. E nesse relacionamento Ele quer que nós façamos a nossa parte. Porque se Ele fizer tudo, nós vamos ser filhos mimados. Vamos ser filhos mimados. E de filho mimado o mundo já está cheio. Nós precisamos ser filhos maduros. Amém. Filhos maduros que vão estabelecer reino. Que vão entender quem são. Então, entregue a tua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Amém. Mas nós não podemos reter nada. Nós temos que entregar tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quanto aprendizado, meus irmãos. Quanto aprendizado essa passagem nos traz. De reflexão para entendermos aonde nós estamos. Alguns ainda estão no átrio e não entregaram nada. Nem sequer entregaram sua vida a Jesus. Alguns ainda estão no átrio onde o estrangeiro entra, o pecador entra, o enganador entra, qualquer um entra. E eu vou para o átrio de domingo e eu acho legal esse lugar. E eu volto para minha casa e nada mudou. Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Sabe quem quer saber se você é evangélico? O IBGE. Porque ser evangélico virou status. Agora, eu sou um cristão de verdade. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Eu não quero estar no átrio. Eu não quero permanecer no átrio. Porque o átrio é o lugar onde eu não entreguei nada para Ele. Mas eu também não quero estar no lugar santo. Porque o lugar santo é o lugar em que eu entrego parte da minha vida. E eu retenho parte dela. Eu tenho comigo que Ananias e Safira foram salvos. Eles só entraram na fila errada. Por isso que morreram. Eles entraram na fila daqueles que estavam entregando tudo. Eles entraram no Santo do Santo com o coração no lugar santo. Agora, a chamada do Senhor para mim e para a sua vida nessa manhã é: entre no Santo dos Santos, com o coração no Santo dos Santos, por inteiro. Porque às vezes nós entramos no Santo dos Santos, mas o nosso coração ainda está buscando uma segurança no lugar santo. Nós entramos num lugar que nós precisamos entregar tudo, e nós ficamos com o pé para fora do Santo dos Santos. E o que vai acontecer? O que aconteceu com Ananias e Safira? É a morte. Mas o que o Senhor oferece para nós essa manhã não é a morte, é a ressurreição e a vida. Amém. Amém?